Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quero falar que nos dias que estamos vivendo, há uma força por parte do mal que quer silenciar a igreja. Há uma força que quer travar os crentes. Aquele povo que é conhecido como povo barulhento, o povo que não tem vergonha de dar glória, aleluia, seja em qualquer lugar, seja no meio da rua, seja no meio da feira. Hoje são poucos que têm ainda este vigor. Alguns lugares, e eu conversando esta semana com um servo de Deus, e ele falando de um lugar onde ele congregou, aonde já não é mais permitido glorificar, aonde os sinais espirituais já não são mais permitidos agir na igreja. E quando acontece, esses sinais estão atribuindo ao adversário da nossa alma. O tempo de esfriamento tem chegado em muitos lugares. Muitas pessoas estão como zumbis. Parece que está vivo, mas estão mortos espirituais. Tudo para eles é pecado. Mas negligencia a estender a mão para as almas, socorrer o aflito, porque Jesus ele não fugiu dos pecadores. Jesus estava próximo, não para pecar, mas para fazer que aquela vida fosse transformada. Então o evangelho, aleluia, tem que me tornar melhor do que eu sou. O evangelho não piora a vida de ninguém. O evangelho nos torna cidadão melhor, pessoas melhores. E se entramos em uma denominação, em uma igreja e não melhoramos, é porque não aceitamos a Jesus. Aceitamos uma religião, e religião não salva. Nem religião evangélica, nem católica, nem outras mais. Nenhuma dessas salva, a não ser Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe, aleluia, um meio de chegar a Deus se não for através de Jesus. Igreja do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Vou tentar ser breve aqui, porque ainda há ceia a ser ministrada nesta noite. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu em redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou os escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho,
que tem um espírito imundo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, ele se levantou, e quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos o expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meu Deus. Igreja do Senhor, temos nesse texto um pai que tinha um filho que estava com espíritos malignos. Conforme ele falou para Jesus, desde a infância. Desde a infância, este pai não tem paz em seu lar. Desde a infância, este pai sofre por conta do seu filho que tem um espírito imundo. E acredito eu que quando ele sabia que tinha alguém que poderia fazer alguma coisa para trazer uma melhora, acredito que esse pai correu. Acredito que esse pai bateu em muitas portas, procurando e na expectativa de um milagre acontecer, de o seu filho ser liberto. Porque não é diferente de nós. Alguns de nós, quando não conhecíamos as Escrituras Sagradas, antes de não conhecermos a Palavra de Deus, quando estávamos com dificuldades, alguns corriam no benzedor, outros corriam no feiticeiro, outros corriam, que antigamente se dizia, um homem sabido, tem lá não sei das quantas, corria para lá,
corria para cá. Já outros achavam que pegar um cordão amarrado com um crucifixo vai botar no pescoço, vai lhe trazer alguma proteção. Eu também achava. Eu achava que pegando aquelas fitinhas que traz lá do juazeiro, amarrar no pulso, dar 3 nó, fazer o pedido, quando aquele nó desatar, o pedido iria ser realizado. Não funcionou e nem funciona. Mas eu acreditava, porque ainda a luz da palavra não tinha sido me esclarecida. Então, quando se falava, eu corria. Certa feita, indo ao juazeiro, tem uma pedra que tem tipo uma caverninha assim que as pessoas entram. E só passa quem tem fé. Quem não tem fé não entra aí não. Eu digo, tá bom. Eu incrédulo de tudo, mas eu vou tentar. E passei. Eu digo, eu ter fé. Ué. Pura besteira. Acreditava lá, dizia, olha, tem aquelas pedras ali. Quem tiver com problema nas costas, pode passar, que se tiver com dor, sai. Lá vai eu, boto minhas costas. Meti as costas no bico da pedra assim que eu saí com mais dor ainda. E já não serve. Porque eu ainda não conhecia as escrituras sagradas. E por não conhecer, a gente se dizer, olha, aquilo, se você fazer isso, se você fazer aquilo, você faz. Porque você quer uma melhora. Você quer um alívio para o problema, para a dificuldade. Embora esteja batendo em portas erradas, você todas as vezes vai ser frustrado. Vai sair decepcionado. Esse pai de família, acredito eu, quando foi aqui em fulano, não sei aonde, ele pegava o menino e levava. Chegava lá, voltava decepcionado. Mas o tempo vai passando e Jesus agora levanta um grupo de obreiros e dá poder para esses obreiros, para eles expulsar o mal e curar enfermos e pregar o evangelho. Agora a fama se espalha dos discípulos. Olha lá em tal lugar os discípulos de Jesus passou, milagres aconteceram. Esse pai disse, opa, preciso levar lá. Há uma esperança. Vou levar até os discípulos. Chegando aos discípulos. E aí havia um grupo de religiosos. E começaram a disputar quem é que expulsa. Sai, o outro não sai. E nada acontecia. Mas de repente, Jesus chega no ambiente. E a discussão estava feia. Jesus chega para os escribas e diz, o que é que está acontecendo? Por que você está discutindo com meus discípulos? O que é que está acontecendo? Aí quem vai se apresentar? Um pai. Diz, Senhor, eu tenho um filho. Se ele passar perto da água, o Espírito quer jogar ele dentro da água. Se ele passar perto do fogo, quer jogar ele dentro do fogo. Quer espedaçar ele. Quer acabar com ele. E eu trouxe para os teus discípulos expulsar e não conseguiram. Porque eles estavam disputando, irmãos. Virou um espetáculo. Eles estavam fazendo um show ali em praça pública. E havia, de certa forma, um espetáculo. E evangelho, o poder de Deus não é para espetáculo.
Não é para uma pessoa se aparecer e achar que é o tal, que é o bom, que faz isso, que faz aquilo. Tem lugar que eles emprestam até o microfone e entrevistam o demônio. Fala aí, demônio. E você sabe qual é o lugar que faz isso? Fala aí, demônio. O que você vem fazer? O que o demônio vem fazer? Matar, roubar e destruir. O espaço que era para falar de Jesus fala do indivíduo, ainda dá um microfone para ele. E o povo se maravilha com isso. Aí se fala, Jesus salva, Jesus liberta. É o quê? Mas se tiver um negócio estranho, um zigue-zague do mal, e esquece da palavra que é poderosa. Se você crê na palavra de Deus, tua vida, tua história, ela pode ser transformada. Não pela palavra do pastor, mas pela palavra de Jesus. Que a minha palavra cai por terra. Se eu falar uma coisa hoje com o presbítero, amanhã possa ser que eu não cumpra. Mas a de Jesus não. E Jesus vendo, vai pedir para ele, traz-me aqui. E levaram o menino até Jesus. Começou agora se agitar. Começou agora a ver uma agitação, porque ele quer causar espetáculo. Ele quer causar espetáculo. E se alguém der o microfone, pronto. Se alguém der espaço, pronto. Começou a se agitar. E Jesus vai perguntar, desde quando sucede isso? Ele vai dizer, desde a infância. Desde a infância, Senhor. Ajuda-nos. Faz alguma coisa. Ajuda-nos. E Jesus vai falar para ele, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ele vai dizer, creio, Senhor, com lágrimas. Só que de repente ele vai dizer, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu preciso tanto crer. Eu queria tanto acreditar. Eu já fui tantas vezes decepcionado. Eu já bati em tantas portas e fui frustrado. E quando achei que os seus discípulos iam fazer, não fez. Eu me enchi de fé, mas de repente, a frustração. Aquele homem estava bombardeado a sua fé, de tanto correr para um lugar e para o outro. Mas as coisas só vai ser mudadas quando chega na pessoa certa, que é a pessoa bendita de Jesus. Com Jesus, aleluia, ele não precisa de enfeite, não precisa de fita, não precisa de água para aspergir, não precisa, aleluia, de lenço. Somente a palavra dele é suficiente para haver libertação. Somente a palavra dele é suficiente para agir um milagre em teu coração, se você crê nesta noite. Se você crê nesta noite, o poder da palavra, ela pode entrar no teu coração e trazer a mudança que você precisa, te libertar, seja qual for o mal, seja qual for o vício. A palavra de Deus, ela pode e tem esse poder de te transformar. Eu não posso encaminhar você para outro lugar, a não ser para a palavra de Deus. Eu não vou brincar com a sua fé, não vou aqui querer te iludir, dizer que você vai enricar, vai ficar milionário, pode até ficar, mas não é isso o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é te libertar a tua alma.
É libertar das algemas do maligno, é do vício do mal, é das coisas que querem acabar com a sua vida, com a sua família, aleluia. É para isso, aleluia, que Jesus veio, para libertar o homem do pecado. É para isso que ele veio. É para trazer uma mudança dentro da nossa alma. Não é uma mudança de veste. Não é uma mudança, aleluia, que alguém veste alguém, põe um terno, põe uma gravata e a pessoa sai achando que está mudado, mas amanhã volta para as mesmas práticas. A mudança de Jesus é dentro. É dentro. Ele quer mudar por dentro. É o evangelho que muda por fora. Esse não presta, esse não serve. É o evangelho que muda a alma. É o evangelho que pega o derrotado e faz dele um vencedor. É o evangelho que pega um desacreditado e faz ele começar a acreditar. É o evangelho a qual vocês aceitaram. É o evangelho a qual você aceitou. Jesus Cristo tem o poder de mudar a tua história, a tua vida. Ele tem o poder de tirar todas as decepções que te causaram, as tristezas que colocaram, que fizeram contra você. Ele tem uma alegria diferente para a sua alma, para mudar a tua vida e a tua história. E se você crê, você crê mesmo, ele vai mudar a tua vida, a tua história. Em nome de Jesus. Aqui não precisamos carregar a cruz nas costas, porque alguém já carregou por nós. Alguém já carregou por nós. Não precisa botar uma cruz aqui e vai tocar na cruz, porque alguém já foi crucificado na cruz por mim e por você. Aí, pastor, mas eu toquei na cruz e senti um arrepio. Ih, rapaz, que coisa estranha aí, viu? Ou foi frio, ou foi algo estranho que está ali, mas não é Jesus. Jesus não está mais na cruz. Ele não está mais na cruz. Então, quando você vê aquele negócio lá assim, você diz, não é o meu Jesus. Não é o seu Jesus. Não, toca nele. Não, pode vir tocar, está lá. Não é o seu Jesus. O seu Jesus morreu, foi sim crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. É por isso que estamos aqui. É por isso que você está aqui. E não estamos aqui porque nós não temos o que fazer, não. Foi o Evangelho de Jesus que nos atraiu. Foi a morte dele na cruz do Calvário que nos alcançou através do Evangelho e do seu Espírito. Tem suas causas, tem suas necessidades. Leva para a pessoa certa. Quem? Jesus. Não, mas fulano de tal, parece que ele põe a mão, um negócio diferente. Leva para Jesus. Jesus usa homens. Jesus usa homens na terra. E eu não tenho dúvida disso. Para colocar a mão e o mal ir embora. Aleluia. Aleluia. Mas não é qualquer um não, viu? Já estou encerrando. Certa feita apareceu um negócio que estava fazendo cura por aí. E uma pessoa foi até essa pessoa, botou a mão na cabeça dela, mas para quê? Se apoderou uma dor de cabeça tão forte nessa pessoa que chegou lá na igreja, doinha. Ai, pastor! Quando tu foi
Fui lá para fulano botar a mão. E de onde é fulano? Sei não. Tu não conhece uma pessoa, não sabe de onde veio, e tu vai mandar, vai deixar. É porque tem pessoa que diz, vem aqui. Aqui. Põe aqui. Não faça isso. Não permita. Porque um espírito de loucura está entrando naquela pessoa. E por misericórdia de Deus, nós oramos ali. Ele faz. E aquela dor saiu daquela mulher. Aí ela orou, disse, parece que foi tirado com a mão, pastor. Jesus fez isso. Então tome muito cuidado. É por isso que precisamos ter um lugar para congregar, saber aonde congregamos e quem está na frente. Aleluia. É homem de Deus, você conhece, você sabe da idoneidade dele, é marido de uma mulher só, é um homem, paga, compra, paga, dá um bom testemunho na sociedade, tá? Não bate na mulher não acaba só de enfeite no púlpito não, e quando chega em casa se transforma num demônio, não, é um homem de Deus. Então, esse vai ser meu pastor. Ah, mas estão dizendo que ele é fraco, mas ele é um homem de Deus, ele zela da família. Se ele zela da família, ele vai zelar da igreja. Se ele tem cuidado da família dele, ele vai ter cuidado da igreja. Agora essa família é toda desordenada, é briga sobre briga, copo voa, prato voa. Deus me livre ficar num lugar desse. Quero não esse espírito perto de mim não. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Os dias são maus. O adversário da nossa alma quer acabar conosco. Quer que você fique igual a múmia na igreja, morto. Mas Jesus veio para te dar vida. Vida. E vida em abundância. E vida em abundância. Aleluia. Vida em abundância. Aleluia. Então, em nome de Jesus, o texto nos fala que Jesus repreendeu o espírito surdo e mudo daquele menino que estava ali. E de repente, começou a espernear, expulsou, caiu como morto. Jesus pega na mão, levanta. Aleluia. E o menino ia liberto. Ele diz, sai dele, não volte mais. Não volte mais. Que tem um monte de pessoas aí, eu vou falar aqui. A pastor está falando dos outros, eu não estou devendo a eles. Eu estou cansado disso. Tô. Tem um lugar ali, é um cai tão terrível. Ô irmão, no outro culto, a mesma pessoa caindo. No outro culto, a mesma pessoa, de misericórdia. Não muda. Ó, Bila, aí você olha, é as mesmas pessoas. Que é isso? Para que isso? Jesus disse, sai dele e não volte mais. Ele disse, aqui você não entra. Nunca mais. Ele disse, sai dele e não volte mais. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui. E não é negócio de você ficar inventando. Tem pessoa que fica, eu estou sentindo. Não está nada. Mas eu estou sentindo algo diferente nesta noite, neste ambiente. Meus irmãos, está tão bom o culto, mas nós temos que adentrar na parte da ceia. E eu quero lembrar, referente à ceia, todos aqueles que é batizado,